Que bom é estudar a Palavra de Deus. Você está no canal Em Família, eu sou Francisco Júnior e juntos vamos dar sequência no estudo dessa semana. Hoje é domingo, 13 de agosto, e o título da nossa lição, A Espiral Descendente do Pecado. Oremos. Pai eterno, Deus de amor, somos gratos pela vida e pela oportunidade de estarmos aqui para estudar a Tua Palavra. Nos ajuda a entender essas lições, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Antes de seguirmos, um nosso muito obrigado a todos vocês que têm apoiado o projeto Em Família. Seja pela participação nas classes, os comentários na nossa página, o compartilhamento desses vídeos, das lições com seus amigos e familiares. Não se esqueça de verificar se você já está inscrito no canal. Você que está chegando também, muitas pessoas assistem aos vídeos, mas não estão inscritas. Então verifique se você já fez a sua inscrição, ative o sininho para você receber as notificações e assim ajudar o nosso projeto a crescer e alcançar mais vidas para Jesus. No estudo de hoje, vamos ver Paulo contrastando o estilo de vida gentílico com o padrão de vida cristão que Deus espera de nós e que alimenta a unidade. É importante lembrar que Paulo tinha a convicção de que os gentios são redimidos por Deus e a eles é oferecida a oportunidade de uma nova vida, abandonando o estilo de vida antigo. Vamos aprender que um dos maiores problemas de uma vida afastada de Deus é a insensibilidade espiritual. A espiral descendente do pecado nos torna cada vez mais insensíveis aos apelos do Espírito Santo e nos afasta dos caminhos da verdade. Então, continuando o nosso estudo da lição dessa semana, lição número 8, hoje é domingo, estamos estudando o tema A Espiral Descendente do Pecado. Pergunta número 1. Compare Efésios 4, 17 a 32 com Colossenses 3, de 1 a 17. E para responder a seguinte pergunta: como Paulo defendia que os crentes vivessem a fim de incentivar a unidade da igreja? As citações sugeridas são longas, mas nós vamos ler alguns versos que vão nos ajudar a responder essa pergunta. Efésios capítulo 4, o verso 22 diz o seguinte: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos. O verso 23, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. O verso 24, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. O verso 25 diz assim: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. O verso 32 diz o seguinte: pelo contrário, sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. O texto sugerido para comparação está em Colossenses capítulo 3, e nós vamos começar lendo alguns versículos. O versículo 2 diz assim: pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. O versículo 5 continua: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. O versículo 8 continua: agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. No versículo 12 ele diz: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. E no versículo 13, nós terminamos a leitura assim: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. A partir dessa leitura, que o autor sugere que seja comparada, podemos responder a pergunta. E eu quero lembrar aqui a pergunta: como Paulo defendia que os crentes vivessem a fim
de incentivar a unidade na igreja, podemos deixar como sugestão que eles deveriam abandonar a vida separada de Deus, corrompida e cheia de pecados, e como cristão se revestir da nova natureza que é compassiva, bondosa e perdoadora. Nesse estudo que estamos fazendo no domingo, podemos tirar lições importantes para nós aqui. Paulo começa, sem esquecer, nós estamos estudando o capítulo 4 de Efésios. Então, Paulo começa com exortações negativas e depois ele passa para exortações positivas. Ele exorta a sua plateia e a todos nós, agora, a deixar coisas, a abandonar atos, hábitos que levavam a pecado, a espiral descendente do pecado. E aí ele exorta que, na sequência, essas ações deveriam ser substituídas por ações positivas. O viver em união com Cristo, o viver orientado por sua palavra, a viver essas instruções no relacionamento com os irmãos, o que ia produzir uma unidade no corpo de Cristo, a igreja. Lembrando, né, pai, que nós estamos estudando na carta de Efésios um contexto em que Paulo está trabalhando a unidade da igreja, né? Sim. Então, aqui, quando ele está falando de dois estilos de vida, no caso aqui, né? Ele destaca esses dois estilos, a velha a natureza pecaminosa e a natureza nova do espírito. Ele vai dizer que quando você se rende a essas naturezas, você vai facilitar ou dificultar a unidade da igreja. Você viver em paz com os irmãos, a igreja crescer forte como um corpo, como nós já vimos. Então ele vai trabalhar esses dois pontos. Quando ele cita lá em Efésios, né, algumas coisas a se deixar de lado, como o senhor falou, alguns vícios, algumas atitudes, isso é tudo que prejudica essa unidade. Né? Então, e também, em contrapartida, quando ele cita outras características, virtudes que se deve cultivar, isso vai facilitar a nossa convivência, o crescimento da igreja. Um dos temas centrais que o autor vai abordar no estudo de hoje é a preocupação de Paulo com um estilo de vida completamente afastado dos caminhos de Deus e da ação do Espírito Santo. Ele vai dizer que Paulo não estava preocupado necessariamente com pecados pontuais, com deslizes específicos, mas com um estilo de vida. Então, esse estilo de vida afastado dos caminhos de Deus, ele diz que obscurece a mente. Nós sabemos que é assim. Quando nós estamos afastados de Deus, nós nos tornamos insensíveis aos apelos do Espírito Santo. Nós vamos vivendo nossa vida, vamos normatizando certos comportamentos, nós mentimos, nós nos tornamos agressivos e não vamos vendo o quanto isso nos afasta de Deus, o quanto isso é prejudicial para a nossa vida e nos tornamos insensíveis aos apelos de Deus, do Espírito Santo. É interessante, né, que nos nossos dias, às vezes, você ouvindo uma notícia na TV, no jornal, às vezes você fica surpreso até que ponto o ser humano pode chegar, né? Quanta violência ele pode praticar. E o Paulo está falando isso aqui, quando nós estamos afastados de Deus, quando nós nos tornamos insensíveis à voz de Deus, esse é o caminho natural do ser humano, é ir descendo cada vez mais no pecado. É o que ele fala, é espiral, né? Uma espiral descendente. E é importante nós ressaltarmos também, para não ficar só num lado, que a partir do momento em que você abre o seu coração para Deus, faz a sua parte, né? Escuta a voz do Espírito Santo, se deixa ser transformado, acontece o oposto com você. Você vai num espiral ascendente.
o Espírito Santo vai começando a trabalhar no seu coração, você vai abandonando vícios, você vai vencendo coisas que você achava que era impossível. Então, essa transformação ela vai acontecendo também, de um lado e é de outro. Nós não podemos também só destacar o negativo, né? Mas tem a parte positiva também. Então, a vida do cristão, ela tem que ser assim. Isso não significa que em determinado momento ele não vai errar mais, mas ele não vai regredir ao ponto zero, digamos assim. Vai ser uma luta que vai crescendo. Ele cai, se levanta e cresce. Cresce mais um pouquinho e assim vai. Isso aí, Alexandre, é bem importante, inclusive na questão, assim, nós frisamos bastante de relacionamentos. Essa espiral descendente afeta o relacionamento com Deus e com o ser humano. Mas a pessoa alienada de Deus, ela se autodestrói, ela vai para os vícios, ela fica insensível, ela cria condições de autodestruição. Eu me lembro que, quando eu não conhecia a palavra de Deus, vivia alienado de Deus, eu fumava, por exemplo, um vício deletério, eu bebia bebida alcoólica, enfim, tem gente que vai para outras situações. E quando você dá ouvido e permite que Deus o alcance, aí a espiral é crescente, você vai chegando para perto de Cristo. Louvado e bendito seja Deus por isso. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.